O Brasil acaba de perder 432 milhões de reais com as taxações dos Estados Unidos. Mas será que isso é apenas um problema de diplomacia, uma mera rusga entre nações resolvida com acordos e apertos de mão? Ou seria este evento um sintoma agudo e doloroso de uma doença muito mais profunda? Uma patologia econômica e moral que Ayn Rand, com uma precisão cirúrgica e uma clareza assustadora, diagnosticou em sua obra-prima, A Revolta de Atlas, há mais de 60 anos? Estamos diante de uma simples disputa comercial ou da materialização de uma profecia literária, onde as engrenagens de um país começam a ranger e a falhar sob o peso de suas próprias contradições? A questão que se impõe não é apenas sobre tarifas e prejuízos financeiros, mas sobre a própria alma de uma nação e o caminho que ela escolheu trilhar. Estamos, sem perceber, encenando o roteiro de um colapso anunciado, onde os protagonistas, os verdadeiros motores da sociedade, são punidos por sua virtude, enquanto a mediocridade é subsidiada e aplaudida. Este episódio com os Estados Unidos pode ser o primeiro ato de um drama muito maior, um alerta sonoro de que as leis da realidade, assim como as da economia, não podem ser ignoradas indefinidamente sem que se pague um preço exorbitante. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa análise, é crucial entender quem foi a mente por trás dessa advertência monumental. Ayn Rand foi uma filósofa, romancista e dramaturga que testemunhou em primeira mão os horrores da Revolução Bolchevique. Essa experiência forjou nela uma defesa intransigente do indivíduo, da razão e do capitalismo laissez-faire. Imigrando para os Estados Unidos, ela se tornou uma das vozes mais controversas e influentes do século XX, com seus romances A Nascente e, principalmente, A Revolta de Atlas, que se tornaram verdadeiros manifestos de sua filosofia, o objetivismo. Rand não era apenas uma escritora. Era uma pensadora radical que desafiou os alicerces morais e políticos de sua época, e cuja relevância, como veremos, parece apenas crescer com o passar das décadas. O que discutiremos aqui, portanto, vai muito além de uma simples notícia econômica. Vamos dissecar este evento recente, a imposição de tarifas retaliatórias pelos Estados Unidos ao Brasil e o prejuízo consequente de 432 milhões de reais, sob a ótica da filosofia de Ayn Rand. Por que isso importa? Importa porque, segundo o pensamento randiano, este não é um evento isolado, mas uma consequência lógica e inevitável de um conjunto de ideias e políticas que governam a mentalidade brasileira há muito tempo. Analisar este caso à luz de A Revolta de Atlas não é um mero exercício intelectual. É uma ferramenta poderosa para diagnosticar as causas subjacentes de nossas crises recorrentes e para entender o perigo de um caminho que penaliza a criação de riqueza em nome de uma suposta proteção estatal. O que está em jogo não é apenas o comércio exterior, mas o futuro da produtividade, da inovação e da prosperidade no Brasil. A filosofia de Rand nos oferece um espelho implacável para confrontarmos a imagem que estamos construindo de nós mesmos como nação e questionarmos se os valores que professamos são, de fato, os valores que nos levarão a um futuro de sucesso ou a um estado de estagnação perpétua. Para compreender a pertinência da análise de Rand, precisamos primeiro olhar para o diagnóstico do mundo real, para os fatos concretos que compõem o cenário atual. O que exatamente aconteceu? Os Estados Unidos, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, decidiram impor uma série de tarifas de retaliação sobre produtos brasileiros. A justificativa oficial para tal medida, embora possa ser apresentada em linguagem diplomática, aponta diretamente para práticas que, no jargão do livre comércio, são consideradas distorções graves. Falamos de subsídios concedidos pelo governo brasileiro a determinados setores da indústria.
Uma prática que, na visão dos norte-americanos, cria uma concorrência desleal, permitindo que produtos brasileiros cheguem ao mercado internacional com preços artificialmente baixos. Além disso, a queixa recorrente envolve a falta de abertura do mercado brasileiro, um ambiente descrito como protecionista, onde barreiras tarifárias e não tarifárias são erguidas para dificultar a entrada de produtos estrangeiros. Essa política de proteger a indústria nacional acaba, ironicamente, por provocar reações protecionistas de outros países. O resultado imediato dessa ação punitiva foi um prejuízo estimado em 432 milhões de reais, um valor que deixa de irrigar a economia brasileira, de gerar empregos, de financiar investimentos e de se transformar em riqueza. Esse número, por mais expressivo que seja, é apenas a ponta do iceberg, a manifestação visível de um problema muito mais profundo e sistêmico que reside na forma como o Brasil enxerga o papel do Estado na economia e a própria natureza da produção e do comércio. É neste ponto que a ficção de Ayn Rand se torna uma ferramenta de diagnóstico assustadoramente precisa para a nossa realidade. Como ela explicaria essa situação? Para Ayn Rand, quando governos tentam controlar economias, escolher vencedores através de subsídios e punir a produtividade com regulações excessivas e impostos escorchantes, o resultado é sempre e invariavelmente o mesmo: crise, estagnação, fuga de capital e, por fim, o colapso da inovação. Em A Revolta de Atlas, dramatiza essa tese de forma épica. A história se passa em uma América distópica que se afunda em uma crise econômica inexplicável. Ferrovias param, indústrias fecham as portas e as luzes das cidades começam a se apagar. A causa do colapso não é uma invasão estrangeira ou um desastre natural, mas sim a implementação sistemática de políticas intervencionistas. O governo, movido por uma ideologia altruísta coletivista, passa a regular cada vez mais a economia, a expropriar os lucros dos mais bem-sucedidos para redistribuir aos necessitados, a tratar a competência como uma forma de exploração e o sucesso como um pecado social. Em resposta, os homens produtivos, os empreendedores, os inventores, os cientistas, os industriais, as mentes criadoras que são o motor do progresso humano, decidem entrar em greve. Liderados pela figura misteriosa de John Galt, eles simplesmente se retiram da sociedade, abandonam suas fábricas, suas minas e seus laboratórios, recusando-se a servir de motor para um sistema que os pune por sua própria virtude. Por quê? Porque estavam sendo explorados, não por capitalistas gananciosos, mas por um sistema político e moral que punia o mérito, a competência e a criação de valor, enquanto premiava a inércia, a inveja e a mediocridade sustentada pelo Estado. Eles se recusam a sancionar sua própria destruição, a continuar produzindo a riqueza que seria usada para alimentar seus próprios algozes. A conexão com o caso brasileiro é direta e perturbadora. As políticas protecionistas, os subsídios setoriais e a falta crônica de competitividade que provocaram as sanções norte-americanas são, no léxico randiano, manifestações claras dessa mesma doença. Ayn Rand chamaria isso de uma consequência não apenas econômica, mas fundamentalmente moral da dependência do Estado. Quando o governo interfere no livre mercado, ele não protege a indústria nacional, como alegam seus defensores. Ele a distorce, a deforma. Ao subsidiar um setor, o governo está, na prática, pegando dinheiro à força de setores mais eficientes e produtivos, via impostos, para manter vivo um setor menos competitivo. Ele está punindo o sucesso para premiar a ineficiência. Ele está escolhendo vencedores e perdedores, não com base no mérito ou na capacidade de satisfazer os consumidores, mas com base em critérios políticos, em lobby e em troca de favores. Essa distorção
cria uma bolha de artificialidade que mais cedo ou mais tarde estoura. O mercado, que para Rand é simplesmente a soma das decisões voluntárias de milhões de indivíduos, sempre responde. No caso do Brasil, a resposta veio na forma de tarifas retaliatórias de um parceiro comercial importante. Em A Revolta de Atlas, a resposta foi o colapso completo da economia. A lógica é a mesma. A realidade não pode ser enganada. As leis da economia, que são um corolário das leis da natureza humana, não podem ser violadas impunemente. A tentativa de substituir o julgamento do mercado pelo planejamento central de burocratas é para Rand não apenas um erro técnico, mas um ato de profunda arrogância e imoralidade, pois subjuga a liberdade individual e a busca racional do autointeresse a um poder coercitivo que se arvora o direito de decidir o destino de todos. O Brasil, ao insistir nesse modelo, está convidando o desastre, e os 432 milhões de reais perdidos são apenas o primeiro boleto dessa fatura a chegar. Para tornar essa comparação mais nítida, vamos criar um quadro comparativo visual, colocando lado a lado os valores e as consequências vistas em A Revolta de Atlas e a realidade que observamos no Brasil hoje. De um lado, temos o universo de Rand, uma representação dramatizada dos princípios em ação. Do outro, temos o nosso noticiário, a nossa economia, a nossa política. Comecemos pelo pilar da filosofia randiana, a razão e o individualismo. Em A Revolta de Atlas, os heróis como Hank Rearden, o inventor de um novo metal revolucionário, e Dagny Taggart, a vice-presidente de uma grande ferrovia, são indivíduos que operam com base na lógica, no planejamento de longo prazo e na confiança em seu próprio julgamento. Eles não pedem permissão ao Estado para inovar. Eles não buscam a aprovação de comitês para criar. Eles observam a realidade, identificam uma necessidade e usam sua mente para produzir uma solução, buscando o lucro como recompensa justa por seu esforço e sua genialidade. O lucro, para eles, é um símbolo de valor criado, um atestado de que a sociedade se beneficiou de sua invenção. Agora, olhemos para a realidade brasileira. O que vemos? Um ambiente de negócios onde a burocracia é tão sufocante que empreender se torna um ato de heroísmo. Para abrir uma empresa, para inovar, para produzir, o indivíduo precisa da permissão de inúmeros órgãos estatais. Ele precisa navegar por um labirinto de licenças, alvarás, regulações e, claro, uma carga tributária que parece desenhada para punir o sucesso. O sistema não incentiva a razão e a autonomia, mas sim a dependência e a subserviência ao poder político. O empresário brasileiro gasta mais tempo lidando com o Estado do que com seus clientes ou com a inovação de seus produtos. É o oposto do ideal randiano. É um sistema que eleva o coletivo amorfo e o burocrata anônimo acima do indivíduo criador. Outro ponto de comparação crucial é a visão sobre a competição e o protecionismo. No mundo de Rand, a competição é vista como um processo virtuoso de descoberta. Empresas competem para oferecer os melhores produtos pelos menores preços. E quem ganha é o consumidor. Dagny Taggart não pede ao governo para proibir que outras ferrovias usem trilhos de aço. Ela investe na linha de Rio Norte com o metal superior de Rearden para provar sua eficiência e vencer no mercado. A excelência é a sua arma. No Brasil, a narrativa é outra. A competição é frequentemente vista como algo predatório e a resposta do Estado é proteger a indústria nacional. Mas o que essa proteção significa na prática? Significa impor altas tarifas sobre produtos importados, tornando-os artificialmente caros e forçando o consumidor brasileiro a pagar mais por produtos nacionais de qualidade inferior ou igual.
Significa dar subsídios a empresas campeãs nacionais, que sem o estímulo da competição se tornam acomodadas, ineficientes e tecnologicamente defasadas. Essa política, que se vende como nacionalista, é, na verdade, profundamente anticonsumidor e anticompetitiva. É o equivalente econômico de dar um troféu de participação para todos os atletas, eliminando qualquer incentivo para que eles treinem mais e corram mais rápido. A consequência, como vimos com as tarifas americanas, é que, ao se fechar para o mundo, o Brasil não apenas prejudica seus próprios cidadãos, mas também se torna um alvo para retaliações, pois viola as regras do jogo do comércio global. Em A Revolta de Atlas, essa mentalidade é representada por empresários como Warren Boyle, que, incapaz de competir com a eficiência de Riordan, usa seu lobby político para aprovar leis que limitam a produção e a venda do metal Riordan, tudo em nome do bem público e da igualdade de oportunidades. O resultado é a escassez e o colapso. Finalmente, vamos comparar a moralidade do lucro versus a moralidade do sacrifício. Para Rand, o lucro honestamente obtido é uma das maiores virtudes. É a prova de que um indivíduo criou algo de valor, que ele serviu aos seus semelhantes através do comércio voluntário. Os heróis de Rand são orgulhosos de sua riqueza, pois ela é o resultado de sua mente e de seu esforço. A moralidade que eles defendem é a do auto-interesse racional, onde cada indivíduo tem o direito de buscar sua própria felicidade, sem se sacrificar pelos outros e sem exigir que os outros se sacrifiquem por ele. No Brasil, e em grande parte do Ocidente, prevalece a moralidade oposta, a do altruísmo, que Rand tanto criticava. O lucro é visto com desconfiança como algo sujo, fruto da exploração. O empresário é frequentemente retratado como um vilão ganancioso, e a busca pelo auto-interesse é condenada como egoísmo. A virtude, segundo essa moralidade, reside no sacrifício, em abrir mão do que é seu pelo bem dos outros, pelo social. O governo se torna o agente dessa moralidade, tomando à força a propriedade dos produtivos, impostos, para distribuí-la aos não produtivos, programas sociais, subsídios. Em A Revolta de Atlas, essa é exatamente a retórica usada pelos vilões, os saqueadores. Eles falam em necessidade, em justiça social, em distribuição de renda. Mas o que fazem na prática é destruir os incentivos para a produção. Por que alguém se esforçaria para criar, inovar e produzir se o fruto de seu trabalho será confiscado para sustentar aqueles que não produzem nada? A greve de John Galt é a resposta definitiva a essa questão. É a recusa em aceitar o papel de animal sacrificial. É a afirmação moral de que o Criador não existe para servir ao parasita. O Brasil, com sua cultura de desconfiança do capitalismo e sua fé quase religiosa no Estado como provedor, está perigosamente imerso nessa moralidade do sacrifício. E os 432 milhões são um lembrete de que, quando se pune a produção eventualmente diminui ou vai embora. Então, por que tudo isso importa? Importa porque a situação transcende a economia e se torna uma crise de valores. Se o Brasil continuar nesse caminho, punindo quem produz, celebrando a dependência e distorcendo os incentivos econômicos com o intervencionismo estatal, as consequências serão cada vez mais graves. As retaliações externas, como as impostas pelos Inuduiuá, serão apenas um dos sintomas. O mais perigoso é a corrosão interna, a fuga de cérebros e de capital, a perda de competitividade, a estagnação tecnológica e o empobrecimento geral da população. O pensamento randiano nos oferece uma lição dura, mas necessária. Não se pode violar as leis da realidade e da economia impunemente. A causa e o efeito são inexoráveis. Uma cultura que desconfia do lucro,
que demoniza o sucesso individual e que enxerga o Estado como o grande salvador da pátria, está, inevitavelmente, semeando as sementes de sua própria decadência. Ayn Rand diria que o Brasil está apenas colhendo os frutos amargos de uma filosofia que há décadas ensina seus cidadãos a olhar para o empresário como um explorador e para o governo como um pai protetor. Essa mentalidade cria um ciclo vicioso. O intervencionismo gera problemas econômicos, que são então usados como justificativa para mais intervencionismo, aprofundando a crise. A solução para Rand não seria mais regulação ou mais subsídios, mas o oposto: mais liberdade, mais capitalismo, mais respeito aos direitos individuais e à propriedade privada. Seria preciso uma revolução moral que passasse a celebrar o criador, o produtor, o inovador e a entender que a única fonte de riqueza é a mente humana livre para criar. Sem essa mudança fundamental de valores, o Brasil continuará a ser um gigante adormecido, acorrentado por suas próprias contradições ideológicas, perdendo não apenas milhões de reais, mas, o que é mais trágico, seu potencial para a grandeza. Chegamos então à reflexão final, a uma provocação que deve ecoar muito depois que este vídeo terminar. Talvez os 432 milhões de reais perdidos para as taxações americanas sejam, no grande esquema das coisas, apenas o troco, o custo de um cafezinho na fatura gigantesca que está por vir. O verdadeiro custo, o prejuízo que não se mede em cifras, é de natureza moral. É o custo de viver em um país que, geração após geração, parece não compreender o preço de sufocar seus próprios produtores, de amarrar as mãos daqueles que constroem, enquanto deposita todas as suas esperanças e seus recursos na máquina pública. Um leviatã que, por sua própria natureza, consome mais do que cria. É o custo de uma cultura que ensina a pedir em vez de fazer, a esperar em vez de agir, a distribuir o que existe em vez de criar o que não existe. Estamos nos acostumando com a mediocridade, tratando a estagnação como normalidade e a dependência como segurança. E é aqui que as palavras de Ayn Rand, escritas há mais de meio século, soam como um sino fúnebre, uma advertência final para uma sociedade à beira do precipício. Como ela disse pela boca de um de seus personagens em A Revolta de Atlas: quando você perceber que para produzir precisa obter a permissão de homens que não produzem nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto-sacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. A questão, portanto, não é se podemos recuperar os 432 milhões. A questão é se podemos recuperar nossa alma. Você acha que o Brasil está vivendo seu próprio A Revolta de Atlas? Estamos testemunhando a greve silenciosa de nossos homens e mulheres produtivos que desistem de lutar contra o sistema e simplesmente vão embora ou se conformam com a mediocridade? Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você quer ver mais vídeos conectando as ideias poderosas de Ayn Rand com o mundo real e os desafios que enfrentamos hoje, já sabe o que fazer. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e, o mais importante, se inscreva no canal para não perder nossas próximas análises.